e o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma, e o teu perdão é completo, e o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. E eu sou tua casa favorita, e eu sou tua casa favorita. Venha habitar em mim, venha habitar em mim. E eu sou tua casa favorita, e eu sou tua casa favorita. Venha habitar em mim, venha habitar em mim. Larará, 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 filho, eu te lembro que jamais te deixei. Eu te lembro que tuas dores eu sarei, cada lágrima enxuguei. Sempre ouvi a tua voz de adorador. Filho, eu te lembro de tudo que lhe falei. Não te preocupes, cada palavra eu cumprirei. Eu sempre cuidarei de ti. Sou o dono do amanhã, estou aqui. Estou aqui. E o teu perdão é completo, e o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. E o teu perdão é completo, e o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Sim, ele sara a minha alma. Favorita, venha habitar em mim, venha habitar em mim. Larará, 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 larará. Você está na Quarta com o Bispo, um programa da Igreja Metodista, e nós saudamos a todos os colegas, pastores, pastoras, missionários, missionárias, irmãos e irmãs que nos acompanham pelo YouTube. Saudamos a todos e todas com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estamos na segunda parte do nosso programa, do segundo artigo, de religião do metodismo histórico, do Verbo, ou Filho de Deus que se fez verdadeiro homem. Mas antes, vamos ouvir a palavra de Deus no Evangelho de João, o capítulo de número 11, o versículo de número 35. Jesus chorou. João, capítulo 11, versículo 35, o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou.
Jesus estava na casa de Marta e Maria e uma cena muito deprimente, porque o seu grande amigo Lázaro já estava há 4 dias morto. E ele chega e expressa a sua tristeza pela perda do seu amigo. Jesus chorou. Jesus era 100% humano. O primeiro milagre que Jesus fez em Caná da Galileia revela a sua alegria de restituir a honra daquele noivo e daquela noiva. Por quê? Porque Jesus gostava de festa. Jesus não era antissocial. Jesus era 100% humano. E a sua humanidade, ela não tira a sua divindade. Quando você, meu querido irmão e irmã, é alguém que age com humanidade, isso não tira a sua divindade ou a sua espiritualidade. Tem pessoas que acham para que ser crente em Cristo Jesus, você precisa ser carrancudo, você tem que tratar todo mundo com ignorância, mal. Não, não é assim que Jesus viveu. Jesus era criticado porque comia na casa dos pecadores. Estava junto daquelas pessoas que precisavam de uma palavra de salvação, de cura, de milagres, de sinais e de prodígios. E o nosso cristianismo, ele muitas vezes não alcança as pessoas, porque vivemos com preconceitos, com barreiras e achamos que isso nos faz mais espiritual do que o nosso irmão e do que a nossa irmã. Mas isso não é verdade. Nós temos que amar a todos e todas e tratar a todos e todas com dignidade, tratar a todos e todas com amor, porque o amor, ele revela que nós somos discípulos e discípulas, seguidores e seguidoras de Jesus Cristo. Continuando, meus queridos irmãos e irmãs, na semana passada, quando falávamos desse segundo artigo de religião do Verbo ou do Filho de Deus que se fez verdadeiro homem, nós falávamos da sua natureza humana e da sua natureza divina, e que uma não nega a outra, como observamos no versículo também que lemos hoje. Jesus chorou. Jesus, ele não agrediu o processo da vida humana, mas ele cumpriu e ele foi vencedor, nos dando assim esse exemplo, como falamos semana passada. E como ele venceu, nós também somos mais do que vencedores e vencedoras em Cristo Jesus. Ele é o Logos de Deus, o Verbo, a palavra encarnada. No início do capítulo 1 de João, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que é verbo? Palavra. O que é palavra? Dentro da visão bíblica e da expressão grega, logos, palavra, ele é a palavra encarnada de Deus, né? Nós lemos lá em Gênesis que no princípio o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E lá há a expressão, e disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Lá era somente palavra, mas em Cristo se torna encarnação, verdade. Como já falamos nos programas anteriores, não confunda a palavra encarnação com reencarnação. Reencarnação é uma palavra espírita, do espiritismo. Encarnação é se tornar ser humano, se tornar carne. É uma palavra correta biblicamente. E reencarnação não existe, não é bíblico. Porque a palavra de Deus diz que compete ao ser humano morrer uma só vez e depois disso juízo. Ninguém se reencarna, né? Mas o homem morre uma só vez e depois vem o juízo. Continuando
nós também observamos que Augusto Cury, um grande autor e escritor, ele escrevendo sobre Jesus Cristo, ele diz que a sua vida sempre foi árida, sem nenhum privilégio econômico ou social. Jesus Cristo, enquanto ser humano, ele não teve nenhum privilégio, nem econômico, nem social. Uma das expressões de Jesus é: o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça. O que Jesus está dizendo? Eu não tenho travesseiro. Eu não tenho nem onde reclinar a minha cabeça. Mas quantas vezes a gente vê hoje o cristianismo, pastores, pastoras, crentes em Cristo Jesus, pregando a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela é bíblica quando a Bíblia diz que nós devemos buscar em Deus o que é necessário. Mas essa teologia que prega que nós, se não tivermos bens materiais, se não tivermos casa, carro, se não tivermos muito dinheiro no banco, nós não somos crentes em Jesus. Essa teologia, ela é uma teologia errada e equivocada. Em nenhum momento a Bíblia diz que nós comeríamos caviar, filé mignon, mas a Bíblia afirma que não faltaria o angu com feijão, não faltaria o ovo frito, ou seja, Deus ele nos sustenta na nossa necessidade. Mas essa questão da prosperidade, ela é uma questão absurda. Jesus era um homem simples e o cristianismo, ele é simplicidade. O cristianismo, ele é conhecido por não termos privilégios sociais. E isso tem afastado hoje muitas pessoas da igreja que não conseguem essa prosperidade e às vezes acabam se afastando da igreja, da obra do Senhor, né? Continuando, isso nos leva a imaginar o que é a dor de saber que foi vendido por Judas, seu discípulo, aquele que viveu com ele, que comeu o seu pão, que andou ao seu lado. Imagine você investir na formação e na capacitação de alguém e receber o troco da ingratidão e da traição. Jesus recebeu esse troco da gratidão e da traição de Judas. Saber que foi negado por Pedro, foi ignorado pelo seu discípulo, amigo, pelo companheiro de caminhada, isto é, sentir as dores mais profundas de nossa existência humana. Jesus também foi traído e negado por Pedro. Ainda falando de inteligência de Jesus Cristo, Augusto Cury, ele escreve e diz o seguinte: suas relações intelectuais e emocionais eram surpreendentes e incomuns, que ultrapassavam os limites da previsibilidade psicológica. Jesus, segundo Augusto Cury, foi o maior e melhor de todos os psicólogos. Nós observamos que a inteligência de Jesus, ao responder às armadilhas e às afrontas dos fariseus, dos saduceus, revela, a sua grande inteligência, a sua grande capacidade. Você se lembra que quando pegaram uma mulher em adultério, perguntaram para Jesus o que deve fazer. Eles sabiam que a mulher pega em adultério deveria ser apedrejada. E Jesus respondeu, ela deve ser apedrejada. Mas aquele que não tiver pecado nenhum, que atire a primeira pedra. E ninguém conseguiu apedrejar aquela mulher, porque a inteligência de Jesus livrou aquela mulher da morte. Mas ele podia apedrejar, só que ele revelou a sua misericórdia, a sua compaixão, porque ele virou para aquela mulher e disse: se ninguém te condenou, muito menos eu. Vá e não peques mais. Vá e não viva esta vida errante, mas sirva
a Deus. Honre aquele que Deus colocar no teu caminho para ser o teu esposo. A inteligência de Jesus livrou aquela mulher da morte e muitas outras cenas semelhantes nós vemos na Bíblia. Augusto Cury também diz que nós podemos afirmar que Jesus foi um homem fascinante. E ele assim escreve: o homem Jesus era um especialista em captar os sentimentos mais ocultos, escondidos nos gestos das pessoas, mesmo das que não o seguiam. Então Jesus era alguém que conseguia entender o sentimento das pessoas. Isso é discernimento, para que pudesse compreender a dor do outro. E isso se chama compaixão, você se colocar no lugar do outro. E Jesus sempre também agiu dessa forma. Também, de acordo com Augusto Cury, ele nos diz que esses sentimentos das pessoas mais íntimas que convivem diariamente conosco, dirá que estamos perto ou distante dessas mesmas pessoas. Quando nós convivemos com alguém, nós temos que também procurar entender esse alguém, os seus sentimentos, as suas emoções. Mas Jesus Cristo sempre nos surpreende, pois demonstra a sua sensibilidade ao sentir dor do que é perder um filho, como no caso da viúva de Naim. Ele sentiu a dor daquela mãe. O filho era o provedor, era aquele que daria o sustento, a honra, o respeito àquela mãe. E ele ressuscita o filho da viúva de Naim, porque ele sentiu a dor daquela mãe. Com várias situações como esta, Jesus revela e demonstra o seu amor, como no caso do texto que lemos, que Jesus chorou, e ele chega, Lázaro 4 dias morto, e ele diz que ele não morreu, mas que ele dormia. E Maria e Marta creem na sua palavra, diz que se ele quisesse, ele faria o impossível, e ele vai até o túmulo de Lázaro e ressuscita Lázaro. É interessante que eu já vi um pregador dizer que quando Jesus chega ali, ele diz: Lázaro, sai. E esse pregador diz que se ele não falasse Lázaro, sai, todos os mortos daquele cemitério ressuscitariam, porque ele é o Deus do impossível, né? É assim então, portanto, nós podemos afirmar que nenhuma outra religião, ela tem um líder que sabe o que é sofrer, que sofre por amor a nós, que dá a sua própria vida em resgate da nossa vida. Jesus deu a sua própria vida em resgate da sua vida, em resgate da minha vida. Nenhuma outra religião, ela segue alguém ou tem um líder como Jesus. Você já parou para pensar? Augusto Cury declara então que ele venceu a ansiedade como nenhum psicólogo consegue vencer as suas ansiedades. Venceu a depressão, venceu os desafios da vida, venceu o orgulho, a autossuficiência, ele passeou pelos vagalhões da emoção, como quem anda em solo firme. Todas as situações e circunstâncias foram enfrentadas por Jesus, e Jesus venceu todas estas circunstâncias, nos provando que como ele venceu, nós também somos mais do que vencedores e vencedoras. É esse Jesus que veio até nós. É esse Jesus que é o Verbo de Deus encarnado, que habitou na humanidade, como estamos declarando através desse artigo 2 de religião do metodismo histórico. É esse Jesus que conhece o que é alegrar-se, como esteve lá em Caná da Galileia no casamento. É esse Jesus que sabe o que é entristecer-se, que sabe o que é ganhar, o que é perder,
que conhece a justiça, é esse Jesus que conhece a injustiça, que inclusive foi feita com ele, que conhece o que é fidelidade, quando não a teve de Judas, mas que foi restaurada em Pedro, que conhece o que é infidelidade, que conhece o que é amor, o que é ódio, o que é vida, o que é morte, e conhece e sente o que é ser um ser humano. Assim então, meus queridos irmãos e irmãs, nós podemos afirmar que só podemos encontrar o nosso centro espiritual interior ao reconhecê-lo, ou seja, ao reconhecer Jesus Cristo como o Filho de Deus, como Deus que nos restaurou, que nos resgatou, que nos libertou e que nos transformou. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Pai, nós te louvamos e te glorificamos por esta noite, por esta palavra, porque Jesus foi alguém fascinante, maravilhoso, e que nós possamos entender o porquê esse verbo se tornou carne e habitou entre nós. E que hoje nós possamos abrir os nossos corações para receber esse Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Abençoa-nos com a graça da salvação, da cura, da libertação. Não somente da cura das enfermidades, mas da cura da falta de emoção, da cura, Senhor, do ódio, da cura da transgressão, da rebeldia, da rebelião. E enche o nosso coração da presença de Jesus, do seu amor, da sua graça e do seu perdão. Assim oramos em nome dele, de Jesus. Amém. Graça e paz. Você esteve no programa Quarta com o Bispo da Igreja Metodista. Um bom descanso. Deus te abençoe em nome de Jesus. Quarta-feira que vem estamos juntos aqui pelo canal do YouTube da Igreja Metodista na Quarta Região Eclesiástica. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Amém.